Meu irmão usou meu crédito para comprar um carro, então meus pais disseram que eu deveria estar grata porque ele finalmente estava sendo responsável, então eu me vinguei. Ei Reddit, preciso desabafar porque honestamente ainda estou processando o que aconteceu e não tenho certeza se estou perdendo a cabeça ou se minha família é apenas tão disfuncional assim. Sou Maia, 26 anos, mulher, e tenho um irmão mais velho, Jake, que tem 29 anos, homem. Se você já leu alguma história aqui sobre irmãos considerados o filho de ouro, já sabe para onde isso está indo, mas confie em mim, fica muito pior do que você imagina. Deixe-me começar do início para que você entenda o quadro completo de quão distorcida é a dinâmica da minha família. Crescendo, Jake literalmente não podia fazer nada de errado aos olhos dos meus pais, e eu realmente quero dizer literalmente. Quando éramos crianças, Jake podia quebrar algo caro e de alguma forma seria minha culpa por não vigiá-lo melhor ou por ser uma má influência. Enquanto isso, eu tirava notas perfeitas e meus pais apenas diziam isso é bom querida, mas você viu que o Jake marcou um gol no futebol? Lembro-me de uma vez quando eu tinha 12 anos e Jake 15. Eu estava economizando minha mesada há meses para comprar um kit de arte que eu realmente queria, tinha mais ou menos $80 guardados, o que parecia uma fortuna para mim na época. Jake encontrou meu dinheiro e gastou em videogames. Quando meus pais descobriram, em vez de obrigá-lo a me devolver, minha mãe disse talvez isso te ensine a esconder melhor o seu dinheiro, Jake só está sendo um típico adolescente. Esse foi basicamente o padrão de toda a minha infância, Jake cometia erros e de alguma forma eu era culpada ou simplesmente ignoravam dizendo meninos são assim, enquanto eu era mantida em um padrão impossivelmente alto, onde até erros menores eram tratados como grandes falhas de caráter. O ensino médio foi a mesma coisa, Jake mal se formou com tipo 2.3 de GPA, mas meus pais organizaram uma grande festa de formatura e convidaram todos os parentes. Quando eu me formei como oradora da turma 2 anos depois, ganhei um cartão e um jantar no Applebee's. Eu gostaria de estar exagerando. Os anos de faculdade foram quando as verdadeiras cores de Jake começaram a aparecer, mas meus pais continuaram arrumando desculpas. Jake foi para a faculdade comunitária por tipo um semestre, reprovou na maioria das aulas porque estava muito ocupado festejando e depois desistiu. A resposta dos meus pais foi faculdade não é para todos, Jake só está encontrando o caminho dele. Enquanto isso, eu trabalhava em 2 empregos para pagar minha própria faculdade porque eles disseram que não podiam se dar ao luxo de me ajudar depois de investir tanto na educação de Jake, a mesma educação da qual ele desistiu depois de um semestre. Eu acabei me formando em contabilidade, consegui um bom emprego em uma empresa de médio porte e comecei a construir meu crédito cedo. Eu era obcecada por isso, honestamente, tive um cartão de crédito aos 18 anos que usei de forma responsável, sempre paguei totalmente, nunca atrasei um pagamento e aos 22 já tinha uma pontuação de crédito acima de 700. Consegui ser aprovada para meu próprio apartamento, meu próprio financiamento de carro, tudo. Jake, por outro lado, ainda morava em casa aos 25 anos sem histórico de crédito porque nunca teve nenhuma conta em seu nome. Meus pais pagavam tudo, o seguro do carro dele, o celular, a parte dele das compras quando ele se dignava a contribuir. Ele trabalhava em empregos aleatórios aqui e ali, construção em um mês, entregador no outro, nunca ficando em nada a longo prazo. Mas aqui é onde fica realmente distorcido, meus pais elogiavam constantemente Jake por qualquer pequeno sinal de responsabilidade, enquanto ignoravam completamente minhas realizações reais. Jake trabalhava em um emprego por 2 meses inteiros e meus pais ficavam dizendo estamos tão orgulhosos de como Jake está realmente se esforçando, enquanto eu era promovida a contadora sênior e mal recebia um isso é bom. Cerca de 1 ano atrás, Jake anunciou que ia levar a vida a sério, ele estava namorando uma garota, vamos chamá-la de Brittany, e aparentemente ela o pressionava a ser mais responsável. Meus pais ficaram nas nuvens, finalmente minha mãe continuava dizendo Jake está pronto para crescer. Ele começou a falar sobre querer seu próprio lugar, talvez voltar para a escola, conseguir um carro confiável em vez do velho Honda Civic que ele dirigia e que pertencia ao meu pai. Meus pais estavam encantados, constantemente dizendo quanto estavam orgulhosos de que Jake estava finalmente assumindo sua vida. Agora, aqui está um contexto importante que você precisa entender. Jake e eu somos bem parecidos, ambos temos cabelo escuro, constituição física semelhante e às vezes até somos confundidos um com o outro de costas. Mais importante, Jake teve acesso a muitas das minhas informações pessoais ao longo dos anos porque moramos na mesma casa, recebemos correspondência no mesmo endereço e meus pais sempre foram muito descuidados com documentos pessoais deixados por aí. Então, cerca de 6 meses atrás, Jake começou a falar sobre esse carro que encontrou em uma loja de carros usados, um Toyota Camry de 2019 com baixa quilometragem, que ele estava convencido de que era perfeito para seu novo estilo de vida responsável.
O problema é que custava $18.000 e Jake tinha exatamente zero histórico de crédito e uns $500 em sua conta corrente. Ele continuava falando desse carro nos jantares de família, como era a peça que faltava para ele realmente colocar sua vida em ordem, como ele não poderia conseguir um emprego melhor sem transporte confiável, como Brittany ficaria impressionada se ele tivesse seu próprio financiamento de carro e estivesse construindo crédito. Meus pais estavam totalmente a favor, naturalmente começaram a falar sobre talvez coassinar um empréstimo para ele ou ajudar com a entrada. Eu fiquei calada porque honestamente aprendi a não desperdiçar fôlego em discussões relacionadas ao Jake na minha família. Mas então meu pai começou a falar sobre como as taxas de juros eram altíssimas para alguém sem histórico de crédito, estavam olhando para algo como 18% de APR mesmo com um fiador, porque Jake literalmente nunca teve uma conta em seu nome. Minha mãe começou a se preocupar se realmente podiam assumir esse tipo de risco financeiro. Foi então que Jake fez aquela cara, eu conheço aquela cara, é a mesma que ele tinha quando tinha 15 anos e planejava gastar a minha mesada, mas achei que nem o Jake seria burro o suficiente para fazer algo realmente louco. Pois eu estava errada. Avançando 3 semanas atrás, eu estava no trabalho em uma terça-feira normal processando contas de clientes quando meu telefone começou a tocar, era um número que eu não reconhecia, mas algo me disse para atender. Alô, é a Maya Johnson? Sim, sou eu. Aqui é a Jennifer da Capital One Auto Finance. Estou ligando sobre sua recente solicitação de empréstimo de automóvel. Só precisamos verificar algumas informações de emprego antes de finalizarmos sua aprovação. Fiquei imediatamente confusa. Desculpe, deve haver algum engano. Eu não solicitei nenhum empréstimo de automóvel. Houve uma pausa. Bem, temos uma solicitação aqui enviada há 3 dias para um empréstimo de $18.000, número de seguridade social terminando em 4739. Meu sangue gelou, esse é o meu número de seguridade social. Senhora, pode aguardar por favor? Eu estava tentando manter a voz firme, mas minhas mãos tremiam enquanto abri o aplicativo de monitoramento de crédito no meu celular. E lá estava, uma consulta de crédito da Capital One Auto Finance de 3 dias atrás, uma consulta que eu nunca autorizei. Volto ao telefone com Jennifer e digo a ela que houve algum tipo de roubo de identidade, que eu nunca solicitei esse empréstimo. Ela me coloca em espera, volta e me diz que a solicitação foi enviada online com todas as minhas informações pessoais corretas, nome, número de seguridade social, endereço, número de telefone, até mesmo informações do meu empregador. Mas aqui vem a parte mais chocante, as referências listadas na solicitação eram a namorada de Jake, Brittany, e meus pais, e o empréstimo era para um Toyota Camry de 2019. Eu desligo e imediatamente ligo para Jake, vai direto para a caixa postal. Ligo para meus pais. Oi querida, minha mãe atende alegremente. O que houve mãe? Jake solicitou um empréstimo de carro usando meu número de seguridade social? Silêncio, um longo silêncio. Mãe? Bem, ela começa, e imediatamente eu sei que ela sabe exatamente o que aconteceu. Mãe, o Jake roubou minha identidade para comprar um carro? Agora querida, não seja tão dramática, Jake não roubou nada, ele só precisava de ajuda para ser aprovado e você tem um crédito tão bom. Eu literalmente não consigo acreditar no que estou ouvindo. Então você sabia que ele ia cometer roubo de identidade e estava tudo bem para você? Não é roubo de identidade quando é família, ela diz como se isso fosse completamente razoável. Jake ia te contar, ele só queria te surpreender com quão responsável estava sendo, e ele mesmo vai fazer todos os pagamentos, então não é como se isso fosse te custar alguma coisa. Estou tão furiosa que mal consigo falar. Mãe, isso é um crime federal, Jake literalmente roubou minha identidade e você está falando como se ele tivesse emprestado um casaco. Maya, você está exagerando, Jake finalmente está dando passos para ser responsável e construir seu crédito. Isso é uma coisa boa, você deveria estar grata, ele finalmente está colocando a vida em ordem. Grata? Ela quer que eu esteja grata porque meu irmão cometeu roubo de identidade. Eu desligo e imediatamente ligo para Jake de novo, desta vez ele atende. Ei mana, ele diz todo alegre como se nada tivesse acontecido. O que houve Jake? Que porra você fez? Ei, calma, a mãe disse que você ficaria de boa com isso, eu vou fazer todos os pagamentos sozinho, então não vai te afetar em nada. Jake, você roubou minha identidade, você cometeu fraude. Não seja tão dramática, não é como se eu estivesse tentando te ferrar, eu só precisava usar seu crédito para ser aprovado, o carro vai estar no meu nome, eu vou fazer os pagamentos, está tudo certo.
O empréstimo está no meu nome, Jake, meu número de seguridade social, meu relatório de crédito, minha responsabilidade se você atrasar os pagamentos. Mas eu não vou atrasar os pagamentos, ele diz como se isso de alguma forma tornasse tudo bem. Eu tenho um emprego estável agora, posso totalmente arcar com a parcela mensal. Que emprego estável? Eu perguntei, porque até onde eu sei Jake estava trabalhando em uma empresa de jardinagem que só tinha trabalho quando o tempo estava bom. Bem, eu vou começar um novo emprego na próxima semana. O pai da Brittany conhece um cara que precisa de ajuda na empresa de mudanças dele. Vai ser um ótimo dinheiro. Um emprego que ele nem tem ainda. Ele roubou minha identidade para comprar um carro de $18.000 baseado em um emprego que ele nem tem ainda. Eu digo a ele que precisa cancelar o empréstimo imediatamente ou vou chamar a polícia. Ele fica na defensiva, começa a dizer que estou sendo egoísta e que eu deveria querer ajudá-lo a ter sucesso. A conversa termina com ele desligando na minha cara. Então ligo de volta para a Capital One e explico a situação. Eles me dizem que preciso registrar um boletim de ocorrência de roubo de identidade antes que possam fazer qualquer coisa. Também me dizem que o empréstimo já tinha sido aprovado e que o carro foi retirado naquela manhã. Jake já tinha comprado o carro. Eu passo o resto do dia no telefone com várias pessoas, a polícia, os bureaus de crédito, meu banco, minhas administradoras de cartão de crédito, todos me dizem a mesma coisa, isso é uma fraude séria. Eu preciso registrar relatórios em todos os lugares e vai ser um enorme transtorno para desfazer. O boletim de ocorrência em particular é uma diversão, o policial que pega meu depoimento continua perguntando se tenho certeza de que quero prestar queixa contra meu próprio irmão. Quando digo que sim, ele me olha como se eu fosse a vilã da história. Naquela noite, meus pais aparecem no meu apartamento sem avisar, ambos com uma aparência séria e preocupada. Maya, precisamos conversar, meu pai diz, sobre Jake cometer roubo de identidade. Sim, precisamos. Eles entram e imediatamente começam a me fazer sentir culpada, dizendo que estou exagerando, que Jake finalmente está tentando ser responsável, que registrar um boletim de ocorrência pode arruinar todo o futuro dele, que ele finalmente colocou a vida nos trilhos. Ele já tem o carro, já tem um emprego encaminhado, está falando em se mudar e ser independente. Você não quer isso para ele? Com o meu crédito, eu rebato, ele literalmente roubou minha identidade. Você tem um crédito ótimo, meu pai diz, um empréstimo de carro não vai te prejudicar e Jake vai fazer os pagamentos, então na verdade isso está ajudando ele a construir crédito sem te custar nada. Eu encaro os dois, vocês estão ouvindo a si mesmos agora, estão me pedindo para aceitar um roubo de identidade porque isso ajuda o Jake? Não é roubo de identidade quando é família, minha mãe repete, Jake só precisava de uma ajudinha para começar, você sempre foi tão responsável com dinheiro, seu crédito é perfeito, o crédito do Jake, bem, ele nunca teve a chance de construir nenhum porque nunca foi responsável o suficiente para ter contas em seu nome. Exatamente, meu pai diz como se eu finalmente tivesse entendido, esta é a chance dele aprender, e com o seu bom crédito apoiando, ele vai conseguir uma taxa de juros razoável em vez daquelas taxas predatórias que dão para pessoas sem histórico de crédito. Estou tendo uma enxaqueca por causa dessa conversa. Então deixe-me ver se entendi direito, Jake comete um crime federal e eu deveria estar grata porque isso está ajudando a aprender responsabilidade? Maya, minha mãe diz com aquela voz condescendente que ela usa quando acha que estou sendo irracional. Você sempre foi a responsável, nunca precisou da nossa ajuda para nada. Jake precisa de mais apoio e esta é uma maneira de você ajudá-lo sem que isso te custe nada. Já está me custando, eu passei o dia inteiro ao telefone com bureaus de crédito e com a polícia e o que acontece quando Jake não paga uma parcela? O que acontece quando ele decide que esse emprego não é para ele e desiste como sempre faz? Eu sou a responsável. Jake não vai perder nenhum pagamento, meu pai diz firmemente, ele está comprometido com isso. Como ele estava comprometido com a faculdade? Como estava comprometido com aquele trabalho no armazém? Como estava comprometido com aquele trabalho no varejo? Eles não têm resposta para isso. A conversa gira em círculos por mais uma hora, eles continuam insistindo que eu deveria retirar o boletim de ocorrência, que deveria deixar Jake ficar com o carro e ver no que dá, continuam falando sobre como está a chance de Jake finalmente ser responsável, como eu deveria apoiar meu irmão, como família ajuda a família. Finalmente eu tive o suficiente, saiam, eu digo a ambos, saiam do meu apartamento. Maya querida, minha mãe começa, não, saiam. Jake roubou minha identidade, cometeu fraude e em vez de ficarem horrorizados vocês estão me pedindo para estar grata, vocês estão me pedindo para cobertar o crime dele. Saiam. Eles vão embora, mas não antes de meu pai me dizer que estou cometendo um erro que pode destruir esta família. Os dias seguintes são um borrão de ligações, papéis e estresse.
Tenho que congelar meu crédito, contestar o empréstimo, preencher declarações para várias agências. Só o relatório de roubo de identidade tem umas 15 páginas de documentação. Enquanto isso, Jake aparentemente anda pela cidade em seu novo Camry, postando fotos nas redes sociais do carro novo e falando sobre como é bom se sentir financeiramente responsável. Meus pais estão me dando gelo, o que honestamente é um alívio, mas outros parentes começam a me procurar. Minha tia liga para me dizer que ouviu que eu estava causando problemas para Jake. Meu primo me manda mensagem perguntando por que estou sendo tão má com Jake quando ele finalmente está se acertando. Aparentemente meus pais estão dizendo a todos que estou sendo egoísta e sem apoio, que Jake está tentando ser responsável e eu estou sabotando ele por ciúmes. O ponto de ruptura vem uma semana depois. Estou na minha mesa no trabalho quando Jake aparece, entra no escritório como se fosse dono do lugar, perguntando à recepcionista onde pode me encontrar. Ela me chama e eu saio para o saguão e encontro Jake lá, de roupa nova, óculos escuros, claramente tendo chegado no Camry. Precisamos conversar, ele diz. Estou mortificada, meus colegas todos olhando e vejo meu chefe espiando do escritório. Digo a Jake que podemos conversar lá fora. Você está me envergonhando no trabalho, eu sussurro enquanto caminhamos para fora. Você está me envergonhando em todo lugar, ele rebate. Você sabe o que as pessoas estão dizendo de mim, que minha própria irmã chamou a polícia contra mim por tentar ser responsável. Você roubou minha identidade. Eu usei seu crédito para ajudar nós dois, eu ganho um carro, eu construo crédito, você ajuda seu irmão a ter sucesso, é ganho duplo. É fraude, Jake, é um crime federal. Ele revira os olhos, você está sendo tão dramática. Olha, é o seguinte, você vai ligar para a polícia e dizer que foi tudo mal entendido, vai dizer à Capital One que você realmente autorizou o empréstimo e então vai me deixar cuidar dos pagamentos e vamos fingir que nunca aconteceu. Eu o encaro, você está louco? De jeito nenhum. Maya, estou tentando fazer a coisa certa aqui, estou finalmente sendo responsável, colocando minha vida em ordem e você está tentando me sabotar denunciando roubo de identidade. Jake, o que vai acontecer quando você perder esse emprego imaginário e não conseguir pagar as parcelas? Eu não vou perder o emprego, ele diz, mas não consegue me encarar. Que emprego, Jake? O da empresa de mudanças. Você já começou. Silêncio. Jake, você já começou o emprego? Eu começo na segunda, ele murmura. Então você comprou um carro de $18.000 baseado em um emprego que você nem começou ainda? Vai dar certo, o pai da Brittany me recomendou. E se não der certo? E se você odiar o emprego, ou eles não gostarem de você, ou você decidir que é muito difícil? Eu sou a responsável legal por esse empréstimo. Isso não vai acontecer, ele insiste. Jake, seu emprego mais longo nos últimos 3 anos durou 4 meses. Ele fica irritado, então começa a gritar sobre como eu não acredito nele, como eu sempre achei que era melhor do que ele, como eu estou com ciúmes de que ele finalmente está colocando a vida em ordem. Pessoas no estacionamento estão olhando. Estou voltando para o trabalho, eu digo a ele. Me esqueça, Jake. Ah não, você roubou minha identidade, você cometeu fraude, você poderia ter destruído meu crédito, minha reputação, minha capacidade de conseguir empréstimos, alugar apartamentos ou qualquer outra coisa e você nem vê o que fez de errado. Eu volto para o prédio deixando-o parado no estacionamento ao lado do carro que comprou com meu crédito. Naquela tarde recebo uma ligação da minha mãe. Maya, acabei de falar com Jake, ele está muito chateado. Ótimo, ele deveria estar chateado, ele deveria estar na cadeia. Não seja ridícula, Jake cometeu um erro, mas está tentando consertar. Como ele está tentando consertar, exigindo que eu minta para a polícia? Ele está tentando assumir a responsabilidade pelos pagamentos. Com que dinheiro, mãe? Ele nem tem emprego. Silêncio. Ele começa na segunda, ela diz baixinho. E se ele não começar, e se desistir depois de uma semana como sempre faz, e se decidir que não gosta? Eu vou ficar presa com um empréstimo de $18.000 de um carro que não tenho, não quero e não posso devolver. Jake está realmente comprometido desta vez. Você disse isso sobre a faculdade, você disse isso sobre o trabalho no armazém, você disse isso sobre o trabalho no varejo, você disse isso sobre literalmente todos os empregos que ele já teve. Minha mãe fica em silêncio, depois ela diz, Maya, eu sei que Jake cometeu erros no passado, mas isso é diferente, ele está realmente tentando mudar. E ter este carro, ter esta responsabilidade, pode ser exatamente o que ele precisa para se manter motivado. Então eu deveria deixar meu irmão arruinar meu crédito para servir de motivação para ele?
Seu crédito está ótimo, querida. Um empréstimo de carro não vai prejudicar nada. Um empréstimo de carro que eu não solicitei, não quero e sobre o qual não tenho controle algum. Mãe, o que acontece quando Jake decidir que quer um carro diferente? O que acontece quando ele quiser trocar este por algo mais novo? O que acontece quando ele deixar de pagar uma parcela porque gastou o dinheiro em outra coisa? Jake não faria isso. Jake roubou minha identidade e comprou um carro sem me pedir. O que te faz pensar que ele não faria outras coisas sem me pedir? Ela também não tem resposta para isso. Na semana seguinte é quando tudo realmente desmorona. Segunda vem e vai, terça, quarta, na quinta-feira eu fico curiosa e faço algo provavelmente mesquinho. Passo de carro na empresa de mudanças onde Jake supostamente começaria a trabalhar. O estacionamento está cheio de caminhões e trabalhadores. Entro e peço para falar com o gerente. Quando explico que sou irmã de Jake e só estava verificando como estava indo sua primeira semana, o cara parece confuso. Jake Johnson? Não temos ninguém com esse nome trabalhando aqui. Meu coração afunda. Tem certeza? Ele deveria ter começado na segunda. O pai da Brittany deveria ter recomendado ele. O gerente balança a cabeça. Eu conheço o pai da Brittany. Ele nunca mencionou ninguém chamado Jake e nós nem estamos contratando agora. Então Jake mentiu sobre o emprego, simplesmente inventou tudo. Volto para casa e ligo imediatamente para meus pais. Jake não tem emprego, digo à minha mãe assim que ela atende. A empresa de mudanças nunca ouviu falar dele. O quê? Isso não pode estar certo. Eu acabei de falar com o gerente. Jake mentiu sobre o emprego. Ele comprou um carro de $18.000 com meu crédito baseado em um emprego completamente fictício. Posso ouvir minha mãe chamando meu pai ao fundo, depois ela volta ao telefone. Talvez tenha havido um mal-entendido. Mãe, ele mentiu, não há emprego, nunca houve emprego, ele inventou isso para que eu não me preocupasse com os pagamentos. Bem, talvez ele ainda esteja procurando. A parcela do carro vence em 2 semanas, ele não tem emprego nem dinheiro. O que exatamente vocês achavam que ia acontecer aqui? Meu pai entra na ligação. Maya, vamos resolver isso, talvez possamos ajudar Jake com os primeiros pagamentos até ele encontrar algo. Não, digo firmemente, absolutamente não, vocês não vão salvá-lo dessa vez. Mas querida, se a parcela não for paga vai prejudicar seu crédito. Exatamente por isso que denunciei como fraude desde o começo. Você não poderia simplesmente assumir os pagamentos, você tem um bom emprego, pode arcar com isso. Estou tão furiosa que tremo. Você está me pedindo para pagar por um carro que Jake roubou minha identidade para comprar, um carro que eu não tenho, não quero e nunca concordei em financiar? Seria apenas temporário. Não, resolvam vocês mesmos. Jake quis ser responsável, então deixem-no ser responsável. Eu desligo e imediatamente ligo para a Capital One para verificar o status da minha denúncia de fraude. Eles me dizem que ainda está sendo processada, mas enquanto isso eu sou legalmente responsável pelo empréstimo. Se Jake atrasar a primeira parcela, isso vai para o meu relatório de crédito. Os dias seguintes são um pesadelo de ligações e ansiedade. Não consigo me concentrar no trabalho. Não estou dormindo bem e basicamente fico vigiando meu relatório de crédito como um falcão esperando o pior acontecer. Enquanto isso, Jake aparentemente ainda anda por aí com o carro, ainda posta fotos nas redes sociais, ainda age como se tudo estivesse bem. Descubro pelas redes sociais que ele e Brittany foram a um restaurante chique no fim de semana, então ele tem dinheiro para jantar mas não para a parcela do carro. 2 semanas depois recebo a ligação que tanto temia, a Capital One informando que o primeiro pagamento do meu empréstimo de carro está atrasado. Eu verifico meu aplicativo de monitoramento de crédito, e lá está, agora há um pagamento com 30 dias de atraso no meu relatório de crédito. Minha pontuação de crédito cai 20 pontos da noite para o dia. Imediatamente ligo para meus pais. Jake perdeu o pagamento, digo à minha mãe, isso já está aparecendo no meu relatório de crédito. Oh não, deixe-me ligar para Jake. Não se incomode, eu já sei que ele não tem dinheiro. Eu quero saber o que vocês vão fazer a respeito. Bem, seu pai e eu estávamos conversando, talvez pudéssemos ajudar com o pagamento deste mês. 1 mês, mãe, este é um empréstimo de 5 anos, vocês planejam pagar por 5 anos? Talvez Jake consiga um emprego em breve. Mãe, ele mentiu sobre o emprego, ele está desempregado esse tempo todo e mentindo sobre isso, ele nem está procurando trabalho. Tenho certeza que ele está procurando, ele foi a um restaurante chique neste fim de semana. Eu vi as fotos no Instagram, ele tem dinheiro para levar a namorada para jantar mas não para pagar o carro que roubou minha identidade para comprar. Minha mãe fica em silêncio e então diz, Maya,
talvez você pudesse, quem sabe, assumir os pagamentos, só até o Jake se reerguer. Não. Mas o seu crédito. O meu crédito. O crédito que o Jake já danificou ao perder o pagamento? Foi apenas um atraso. É o primeiro de muitos, mãe. Jake não tem emprego, não tem dinheiro e não tem intenção de conseguir nenhum dos dois. Ele vai dar calote nesse empréstimo e destruir meu crédito no processo. Jake está realmente tentando. Não, ele não está. Ele está dirigindo um carro que não pode pagar, levando a namorada a restaurantes caros e postando sobre isso nas redes sociais enquanto a conta continua em aberto. Isso não é tentar, isso é viver de ilusões. No fim de semana meus pais aparecem novamente no meu apartamento, desta vez com Jake junto. Ele está inquieto e evita contato visual. Jake tem algo a dizer para você, minha mãe anuncia. Jake pigarreia, desculpa, as coisas ficaram complicadas com o negócio do carro. Complicadas? Repito. Você roubou minha identidade, certo? Bem, sinto muito por isso também, mas olha, tenho algumas pistas de empregos e a Brittany acha que o tio dela pode estar contratando, então em breve eu deveria começar a fazer os pagamentos. Quando? Quando o quê? Quando você vai começar a fazer os pagamentos? O próximo vence em 2 semanas. Bem, talvez eu precise de um pouco mais de tempo. Quanto tempo? Talvez alguns meses. Alguns meses para quê? Você não tem emprego, não está procurando emprego e acabou de gastar dinheiro em um jantar caro em vez de economizar para a parcela do carro. Foi ideia da Brittany. Não me importa de quem foi a ideia, você comprou esse carro alegando estar sendo responsável, levar sua namorada a restaurantes caros enquanto deixa de pagar um empréstimo não é ser responsável. Meus pais tentam intervir como mediadores, sugerem talvez podermos criar um plano de pagamentos em que eu cubra temporariamente as parcelas do carro e o Jake me reembolse quando conseguir um emprego. Quando eu aponto que Jake nunca pagou ninguém de volta por nada em toda a vida, eles agem como se eu fosse injusta. Todos merecem uma segunda chance, meu pai diz. Isso não é a segunda chance do Jake, isso é tipo a 20ª, e nem é a chance dele, é o meu crédito que ele está apostando. A conversa não vai a lugar nenhum, Jake continua insistindo que vai arrumar um emprego a qualquer momento e começar a pagar, meus pais continuam insistindo que eu deveria ser mais solidária, eu continuo insistindo que nada disso é minha responsabilidade. Finalmente Jake se irrita e estoura, tá bom, se você quer tanto o carro, então fique com ele, eu assino para você e você resolve. Eu não quero o carro, Jake, eu nunca quis o carro, você é quem comprou com o meu crédito sem a minha permissão. Tanto faz, o ponto é que você pode ficar com o carro estúpido e fazer os pagamentos estúpidos e todo mundo fica feliz. Exceto que eu não queria carro nenhum, não preciso de carro, eu já tenho um, e mesmo que eu ficasse com esse carro, eu ainda ficaria presa aos $18.000 que você pegou emprestado no meu nome. Jake ergue as mãos, eu não sei o que você quer de mim. Eu quero que você assuma a responsabilidade pelas suas escolhas. Você quis esse carro, você comprou esse carro, você descubra como pagar esse carro. Eu estou tentando. Não, você não está. Tentar seria arrumar um emprego, tentar seria fazer os pagamentos, tentar seria não gastar dinheiro em restaurantes quando deve dinheiro de um carro. Você não está tentando, você está inventando desculpas. É quando minha mãe entra com a frase que nunca vou esquecer. Maya, você deveria estar grata que Jake finalmente está tentando ser responsável. Este carro é um símbolo do compromisso dele em mudar de vida. Eu encaro ela, grata? Grata porque ele roubou minha identidade? Grata porque ele finalmente está dando passos para construir crédito e ser independente? Ele não está construindo crédito, mãe, ele está arruinando o meu, e ele não está sendo independente, ele está esperando que eu pague pelas escolhas dele. É só até ele se reerguer. Quando foi que Jake já se reergueu? Quando foi que ele cumpriu alguma coisa? Vocês estão dizendo há 10 anos que ele vai colocar a vida em ordem e ele nunca coloca, ele só passa de uma crise para outra e vocês sempre o resgatam. Nós acreditamos em dar chances às pessoas. Vocês acreditam em permitir que Jake continue não importando quanto dano ele cause às outras pessoas. Vocês estão me pedindo para sacrificar minha segurança financeira para que Jake possa fingir ser responsável. Meu pai entra na conversa então me dizendo que estou sendo egoísta e sem apoio, que famílias ajudam famílias, que eu tenho os meios para ajudar Jake a ter sucesso, que eu deveria querer ver meu irmão bem. Eu quero sim que Jake fique bem, digo a ele, mas pagar pelos erros dele não é ajudá-lo a ficar bem, é ensinar a ele que pode fazer escolhas ruins e alguém vai limpar a bagunça. Uma parcela de carro não vai te matar. Não é uma parcela de carro,
Pai, são 5 anos de parcelas, é o risco de Jake não pagar e destruir meu crédito, é o precedente de que Jake pode roubar minha identidade e eu simplesmente aceitar. Você está sendo dramática. Eu estou sendo realista, Jake nunca, nenhuma vez em toda a sua vida adulta, cumpriu um compromisso financeiro. Por que isso seria diferente? A discussão continua por mais 1 hora, mas nada muda. Meus pais acham que eu deveria cobrir a bagunça do Jake. Jake acha que eu deveria estar grata pela oportunidade de ajudá-lo e eu acho que eles todos são insanos. Depois que eles vão embora eu tomo uma decisão. Ligo para a Capital One e digo que quero prosseguir com a denúncia de fraude de forma agressiva. Quero que o empréstimo seja removido do meu relatório de crédito. Quero que Jake seja processado por roubo de identidade e quero que o carro seja retomado. O representante me diz que, por que demorei a denunciar, mesmo tendo feito isso poucos dias depois de descobrir, e porque Jake é da família, vai ser complicado, mas eles vão seguir com o processo. 2 dias depois Jake me liga gritando, aparentemente a Capital One entrou em contato com ele sobre a investigação de fraude e informou que o carro poderia ser retomado. Você realmente vai fazer isso? Ele grita. Vai mesmo destruir minha vida por causa de dinheiro? Você destruiu a sua vida, Jake, e tentou destruir a minha no processo. Eu estava tentando ser responsável. Roubar a identidade de alguém não é ser responsável. Eu ia te pagar de volta. Com que dinheiro? Você não tem emprego. Estou procurando. Não, você não está. Você está brincando de casinha com a Brittany postando fotos no Instagram enquanto dá calote em um empréstimo que fez em meu nome. Tá bom, você quer o carro? Leve-o, eu deixo na sua casa agora mesmo. Eu não quero o carro, Jake, eu quero meu crédito limpo e quero que você enfrente as consequências por roubo de identidade. Maya, por favor, isso vai arruinar tudo, a Brittany vai me deixar se eu perder o carro. E aí está, a verdadeira razão do pânico do Jake, não porque ele se sente mal pelo que fez comigo, mas porque tem medo de perder a namorada. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de roubar minha identidade, eu digo a ele. Vamos, somos família, família não rouba de família, Jake. No fim de semana o carro é retomado, Jake me liga chorando, implorando para que eu resolva algo com a financeira, meus pais me ligam furiosos dizendo que estou destruindo a chance de felicidade do Jake. Ele finalmente tinha algo bom na vida, minha mãe chora, ele finalmente se sentia orgulhoso de si mesmo. Orgulhoso de si mesmo por cometer fraude? Orgulhoso de ter um carro bonito e poder levar a namorada para passear com o meu crédito, usando meu nome, sem minha permissão? É só dinheiro, Maya. Não é só dinheiro, é a minha identidade, meu crédito, minha segurança financeira, minha confiança, tudo que Jake violou. Ele é seu irmão. Isso torna pior, não melhor. As consequências são brutais, Jake não fala mais comigo, meus pais me tratam com frieza, vários parentes me ligam para me dar sermão sobre perdão e lealdade familiar, mas sabe de uma coisa? Minha pontuação de crédito se recupera, a denúncia de fraude é resolvida, o empréstimo é removido do meu relatório e eu aprendi que sou mais forte do que pensava. O relacionamento de Jake com Brittany não sobrevive à retomada do carro, o que honestamente foi o melhor, já que claramente estava baseado nele ter um carro bonito. Ele volta a morar com meus pais em tempo integral e retorna ao ciclo de empregos de curto prazo e grandes promessas. Meus pais continuam a cobertá-lo, mas param de me pedir para participar, aprenderam que eu tenho limites e que vou aplicá-los. Quanto a mim, estou ótima, meu crédito voltou ao que deveria estar, continuo no meu trabalho, na verdade fui promovida alguns meses depois. Comprei para mim mesmo umas férias agradáveis com o dinheiro que não gastei pagando as parcelas do carro do Jake e aprendi algo importante. Querer que seus familiares tenham sucesso não significa que você tenha que se sacrificar para que isso aconteça. Responsabilidade real significa lidar com as consequências de suas escolhas, não esperar que outras pessoas o salvem. Jake ainda espera que alguém resolva os problemas dele, eu estou aqui resolvendo os meus. Atualização 6 meses depois. Oi pessoal, achei que deveria dar uma atualização já que algumas pessoas estavam perguntando em mensagens privadas. Jake conseguiu eventualmente outro emprego em um call center fazendo atendimento ao cliente. Na verdade é o mais tempo que ele manteve um emprego em anos, já está chegando a 4 meses. Meus pais agem como se ele tivesse ganhado um prêmio Nobel por aparecer no trabalho de forma consistente. Aparentemente ele aprendeu a lição sobre roubo de identidade, ou pelo menos aprendeu a não ser pego, mas tentou mais uma manipulação há uns 2 meses. Pediu se eu assinaria como corresponsável em um contrato de aluguel de apartamento para ele já que seu crédito ainda está destruído por causa da retomada do carro. Eu ri tanto que quase engasguei com meu café.
Meus pais tentaram a rota da culpa mais uma vez dizendo que Jake realmente mudou e merece uma chance de provar a si mesmo. Eu disse a eles, ele pode provar sem usar meu nome para isso. Pelo que sei ele ainda mora com meus pais, mas pelo menos está trabalhando e pagando algum aluguel a eles. Pequenos passos, eu acho. Meu relacionamento com meus pais melhorou um pouco, eles ainda favorecem o Jake mas pararam de esperar que eu participe de resgates. Progresso. E eu? Estou incrível, consegui aquela promoção que mencionei. Comecei a namorar alguém ótimo que acha minhas histórias sobre Jake hilárias em vez de preocupantes e estou planejando comprar uma casa no próximo ano com o meu próprio crédito, no meu próprio nome, do jeito que deveria ser. Obrigada por todo o apoio Reddit. Às vezes você precisa de estranhos na internet para confirmar que você não está louca por ter limites com a família. Meus pais me chamavam de fracasso, enquanto eu secretamente mantive as luzes deles acesas por 6 anos. Eles achavam que a narrativa deles nunca iria desmoronar, mas o que não esperavam era que alguém em quem confiavam destruísse as mentiras sobre as quais construíram a reputação. Olá Reddit, eu venho guardando isso há um tempo, e depois do que aconteceu com minha família recentemente, achei que era hora de compartilhar. Digamos apenas que anos sendo tratado como bode expiatório finalmente explodiram na cara deles, e a forma como tudo aconteceu não foi nada menos que insana. A parte que realmente virou o jogo foi que a única pessoa que eles sempre favoreceram acabou se voltando contra eles. Eu, Frank, 30 anos, homem, sempre soube que meus pais não me viam realmente como filho, mas como um caixa eletrônico ambulante com um rosto, e nem mesmo um caixa eletrônico de alto nível, mas como aquele que cobra $3,25 toda vez que você usa, mas você ainda fica preso a ele porque é o único por perto. Esse sou eu. Enquanto a maioria dos jovens da minha idade estava escolhendo dormitórios e entrando em clubes universitários, eu estava carregando tijolos e vigas de aço em canteiros de obras. Por quê? Porque meus pais diziam que simplesmente não podiam pagar para mandar 2 filhos para a faculdade. Tradução: Jules, 23 anos, mulher, ganha o bilhete dourado, eu ganho o capacete. E não me entenda mal, eu não estava bravo com Jules, ela merecia, era inteligente, trabalhadora e, honestamente, é uma das poucas pessoas decentes em toda essa confusão. Mas meus pais, eles faziam questão de que todos soubessem que Jules era prodígio, a escolhida, o futuro da família. Enquanto isso, eu era o fracassado, mesmo sendo eu quem mantinha as luzes acesas, literalmente, por 6 anos eu estive pagando as malditas contas deles, eletricidade, eu, internet, eu, até parte da hipoteca. E não se engane, eles nunca pediram educadamente, apenas deslizavam uma conta na minha frente com aquele olhar de você sabe o que fazer, como se eu fosse algum estagiário trazendo café. Quando consegui meu emprego na construção aos 19 anos, pensei, ok, talvez isso seja temporário, talvez eles se reergam e eu tenha uma chance na escola mais tarde. Não, eles ficaram bem confortáveis bem rápido. Meu salário não era apenas uma ajuda, virou o modelo de negócio da família. A pior parte, eles ainda agiam como se eu fosse um peso morto. Toda vez que me apresentavam para parentes ou vizinhos, era alguma indireta do tipo, este é Franklin, ele não foi para a faculdade, mas pelo menos trabalha com as mãos. Pelo menos, como se meu trabalho não mantivesse a Netflix deles funcionando para que pudessem maratonar porcaria de TV a noite inteira. Mamãe tem um jeito especial de distorcer tudo que eu faço em algum tipo de fracasso. Se eu consertava algo em casa, ela dizia, bem, talvez se você tivesse estudado mais, pagaria alguém para fazer isso. Obrigado, mãe, nada como um discurso motivacional que faz você se sentir como um aspirador defeituoso. Papai não era melhor, ele adorava se gabar do GPA da Jules e de suas bolsas, mas sempre conseguia acrescentar, Franklin simplesmente nunca teve essa motivação, ele sempre foi diferente. Diferente, como o cara que paga suas contas enquanto você age como rei. Agora, não me imagine como algum cara triste e derrotado, eu na verdade gostava do meu trabalho, gostava de ser bom em algo físico, de construir coisas que duravam, e eu não era quebrado, tinha meu próprio apartamento, meu próprio carro e vivia bem. Mas toda vez que eu pensava em quanto dinheiro eu despejei naquela casa, neles, eu me sentia um idiota, e eles nunca paravam de pedir mais. Uma vez papai realmente disse, você deveria ser grato por nós deixarmos você viver perto de nós, como se eu devesse pagar aluguel por existir no mesmo CEP. Juro, se direito adquirido fosse esporte olímpico, meus pais estariam no pódio com medalhas de ouro e agasalhos combinando. A única razão pela qual aguentei tanto tempo foi Jules. Ela nunca jogou o status de filha adorada na minha cara, na verdade, me agradeci em silêncio para que nossos pais não ouvissem.
Ela sabia que eu deixei a escola para que ela pudesse ter a dela, sabia que eu fazia horas extras para que ela pudesse se concentrar nos exames em vez de um emprego de meio período, ela sabia, e nós éramos próximos também. Ela ia ao meu apartamento às vezes só para passar o tempo e desabafar sobre o controle constante da mamãe ou as fanfarronices do papai. Nós ríamos de como eles eram ridículos, esse vínculo provavelmente foi a única coisa que me impediu de cortá-los anos antes. Mas a coisa sobre sanguessugas é que, uma vez acostumadas a sugar, não param até que você as arranque. E meus pais, eles eram sanguessugas de classe mundial, do tipo que chorava por estar sem dinheiro enquanto se sentava em móveis novos e planejava as próximas férias em família, pagas por mim, claro. Olhando para trás, eu deveria ter visto, eles não estavam quebrados, só eram gananciosos. Mas na época, tudo o que eu sabia era que me tratavam como um fardo, mesmo enquanto usavam meu salário como cofrinho pessoal. E o palco para a grande explosão foi a formatura da Jules, aquela que eu ajudei a financiar, a mesma sobre a qual eles se gabavam como se apenas eles tivessem feito acontecer. Esse foi o dia em que tudo rachou, o dia em que a filha dourada finalmente explodiu com eles. Mas eu já chego nessa parte. Primeiro você precisa entender, meus pais não me viam como um filho, me viam como um recibo, e eu estava prestes a mostrar a eles o que acontece quando o recibo decide sair da loja. A formatura da Julie chegou como as Olimpíadas para meus pais, você pensaria que ela curou o câncer do jeito que eles se prepararam. Minha mãe vinha se gabando há meses, Jules está terminando a faculdade, nosso orgulho e alegria, a bem-sucedida. Ela espalhava esse bem-sucedida como tempero, garantindo que qualquer um por perto escutasse. O que ela deixava de fora do discurso de se gabar era quem cobriu metade dos custos, lacunas de mensalidade, livros, caronas quando o carro dela quebrou. Mas essa parte não era bonita para a historinha deles, então foi apagada. A festa foi em um salão de banquetes alugado que meu tio conseguiu para eles, com toda a família presente, primos, tias, até pessoas que eu não via desde a escola secundária. Mesas cheias de comida, balões com parabéns Jules em letras douradas brilhantes, tudo completo. Eu estava feliz por Jules, não me entenda mal, ela mereceu, mas no segundo em que entrei já senti cheiro de problema, como se o ar estivesse carregado daquela energia familiar falsa, todo mundo fingindo que se dava bem quando você sabe que são apenas sorrisos superficiais. Estávamos comendo, as pessoas aplaudindo, e meu pai decide que era hora do discurso. Ele se levanta, ergue o copo como se estivesse fazendo uma palestra do TED e começa a falar sobre como está orgulhoso, tudo bem até ele virar o jogo. Somos abençoados porque Julie se mostrou tão responsável, tão focada, não como algumas pessoas. Sim, ele olhou diretamente para mim quando disse isso. A sala inteira mudou, como se tivessem acabado de sentir cheiro de ovo podre, garfos pararam de bater, alguns dos meus primos abaixaram a cabeça fingindo que seus pratos eram subitamente fascinantes. Então minha mãe entra com sua voz típica de rolar os olhos. Você deveria ser grato por deixarmos você fazer parte desta família. Nem todo mundo é carregado como você foi carregado. Eu quase ri alto. Estava carregando as costas deles por 6 anos e lá estavam eles agindo como se eu fosse um parasita. Eu nem precisei dizer nada porque foi aí que Jules explodiu. Ela bateu o copo na mesa tão forte que metade da mesa pulou. Vocês estão falando sério agora, disse ela olhando para eles como se tivessem crescido 2 cabeças. A sala ficou em silêncio. Meu pai tentou disfarçar com um sorriso de canto, mas Jules continuou. Vocês estão aqui se gabando como se tivessem feito tudo. Quando foi Franklin quem manteve esta família de pé? Ele pagou as contas, ele desistiu da faculdade para que eu pudesse ir. Ele financiou metade desta festa. Juro que vi minha tia engasgar com a massa. O rosto dos meus pais foi impagável, como se alguém tivesse desligado suas expressões convencidas e trocado por telas de erro do Windows. Papai latiu. Isso não é verdade. Não exagere, mas Jules não deixou barato, não é verdade? Eu morava naquela casa, eu vi as contas que ele pagou, vocês o trataram como lixo enquanto ele impedia que a luz fosse cortada. Os sussurros pela sala começaram, meus primos me olhando como se tivessem acabado de perceber que eu não era algum perdedor com uma chave inglesa, mas o cara que basicamente estava subsidiando a tia e o tio idolatrados deles. Eu só recostei na cadeira sorrindo de canto, nem precisei intervir, ver Jules acabar com eles foi melhor do que qualquer discurso de vingança que eu poderia ter feito. E teve mais impacto porque veio da própria filha dourada. O rosto da minha mãe se contorceu como se tivesse mordido um limão. Jules, não nos envergonhe. Não, vocês se envergonharam sozinhos, Jules retrucou. Franklin também merecia a faculdade, mas vocês deixaram ele abrir mão para que eu pudesse ir, e em vez de serem gratos, vocês o tratam como lixo. Estou cansada de fingir que vocês são bons pais.
Você poderia ouvir um alfinete cair, parentes congelados com a comida a meio caminho da boca. Meu tio murmurou caramba baixinho sem nem tentar esconder. E eu apenas coloquei meu garfo na mesa, dei um pequeno aceno para Jules e me levantei. Não precisei gritar, não precisei fazer cena, simplesmente saí. Atrás de mim o barulho recomeçou, os gritos de raiva do meu pai, o choro falso da minha mãe, Jules ainda detonando eles, mas eu não fiquei para o bis. Eu sabia ali mesmo que tinha acabado, eles queriam me chamar de fardo, tudo bem, vamos ver como sobrevivem sem o tal fardo segurando a casa de pé. Naquela noite, sentado no meu apartamento, escrevi a mensagem de texto com apenas 5 palavras. Ok, eu simplesmente parei de pagar, enviei. Joguei o telefone de lado e foi aí que caiu a ficha. Eu não era quem estava sendo carregado, eu era a fundação. E no segundo em que saí, toda a casa de cartas que eles construíram estava prestes a desmoronar e, honestamente, eu estava meio animado para ver cair. Naquela noite, depois de sair da festa de formatura, eu sentei no meu apartamento e encarei meu telefone. O texto que eu havia mandado, ok, eu simplesmente parei de pagar suas contas, parecia até curto demais para o impacto que carregava. 6 anos carregando aquelas bundas inúteis e tudo o que precisou foi uma frase para virar o mundo deles de cabeça para baixo. Desliguei o telefone antes de ir dormir, eu sabia que a tempestade estava vindo e não ia passar a noite vendo-a se formar. Quando acordei na manhã seguinte, porém, santo Deus, parecia que meu telefone tinha passado por uma guerra. 73 chamadas perdidas, notificações de mensagens empilhadas tão alto que precisei rolar por 1 minuto inteiro só para chegar ao fim, minha caixa postal lotada. As mensagens nem eram sutis. Do papai: você não pode simplesmente nos cortar, somos seus pais, você nos deve por termos criado você. Da mamãe: fizemos tudo por você, como ousa nos humilhar daquele jeito na festa. De parentes aleatórios: ei, talvez apenas converse com eles, estão surtando. E a minha favorita, do papai de novo: você acha que é engraçado, acha que é um homem importante, vamos ver quanto tempo dura sem família. Eu ri tanto que quase derramei meu café. Sem família? Amigo, estive sem família a vida inteira, você não se torna de repente sem algo que nunca realmente teve. Por volta das 10, Jules ligou, eu atendi imediatamente. Franklin, disse ela em voz baixa, eles estão surtando. Sim, imaginei, respondi, meu telefone está derretendo. É pior do que isso, ela disse, mamãe estava fuçando suas correspondências antigas ontem à noite, ela me perguntou se eu sabia o seu número de previdência social. Eu parei no meio do gole. O quê? Ela está tentando puxar seus relatórios de crédito, disse Jules, papai estava delirando sobre descobrir quanto dinheiro você realmente tem. Eu me recostei na cadeira sorrindo de canto, então eles estão quebrados e desesperados, grande surpresa. Jules hesitou, essa é a questão, eles não estão quebrados, Franklin. Encontrei um dos extratos bancários deles jogado no balcão esta semana. Eles têm poupança, investimentos, não são milhões, mas também não é nada. Estiveram sentados em cima de dinheiro enquanto me drenavam. Isso doeu, mesmo que eu já esperasse, lá no fundo eles não estavam em pânico todos esses anos porque eram pobres, mas sim porque gostavam de me espremer enquanto acariciavam a própria rede de segurança. Parasitas de sapatos Gucci, bom saber, eu disse, acho que vou deixá-los gastar a preciosa reserva agora que estou fora do jogo. Jules ficou em silêncio por um segundo e então disse, estou orgulhosa de você, por finalmente ter cortado com eles. Isso significou mais do que ela percebeu, porque se alguém tinha o direito de ficar com raiva de mim, era Jules. Ela poderia ter dito, você devia ter continuado ajudando até eu estar mais estável, mas não disse, ela entendeu. Ao meio-dia, meus pais escalaram do drama de culpa para ameaças diretas. Da mamãe: vamos garantir que você se arrependa disso, você não pode simplesmente abandonar sua família. Do papai: não esqueça, nós construímos sua vida, podemos tirar tudo de você. Eu ri, tirar o quê? Meu trabalho? Meu apartamento? Minha conta bancária? Eles não tinham controle sobre nada disso, mas na cabeça deles ainda eram marionetistas puxando cordas que não existiam. Naquela tarde Jules mandou mensagem de novo. Cuidado, papai está falando em arrumar um cara para te assustar de vez, ele ligou para o tio Rei ontem à noite. O tio Rei nem era tio de verdade, só um amigo sombrio do papai que sempre tinha conexões, do tipo de cara que você veria rondando casas de penhores em horários estranhos. Se papai estava ligando para ele, significava que estavam prestes a passar dos gritos para a ação. Foi aí que o sarcasmo na minha cabeça virou estratégia fria.
Eles não estavam apenas com raiva, estavam desesperados, e pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. Liguei para o meu banco, o atendente verificou minha conta e me disse que haviam sinalizado uma tentativa de acesso ontem. Alguém tentou entrar na minha conta mas falhou. Nas perguntas de segurança, o sistema automaticamente colocou um alerta de fraude. Claro que eram meus pais tentando se passar por mim, provavelmente achavam que se conseguissem me arruinar financeiramente eu rastejaria de volta. Troquei tudo, novas perguntas de segurança, novas senhas, alertas de fraude, tranquei tudo. Depois sentei no sofá, o telefone vibrando sem parar, e percebi algo pela primeira vez na minha vida: o poder era meu. Eles podiam gritar, chorar, ameaçar, vasculhar papéis antigos, mas não podiam me tocar a menos que eu deixasse, e eu não ia deixar. Naquela noite Julius ligou de novo. Você deve saber, papai socou uma parede mais cedo, mamãe está falando em vingança. Vingança? Perguntei divertido. Qual é o plano de vingança? Gritar mais alto. Não sei, disse Julius, mas eles não vão largar isso, continuam dizendo que você não terá escolha a não ser voltar. Eu ri, mas lá no fundo sabia que ela tinha razão em uma coisa: eles não iam parar. Cortar relações não era o fim, era o começo de algo maior, e se eles queriam jogar sujo, tudo bem, eu podia jogar mais sujo ainda. Os próximos dias pareceram estranhamente silenciosos, meu telefone ainda vibrava com mensagens de drama, mas comparado com a tempestade inicial estava mais calmo. Foi aí que soube que algo estava acontecendo. Meus pais não eram do tipo que se acalmavam, se não estavam gritando era porque estavam tramando. Não precisei esperar muito para descobrir. Era fim da tarde e eu tinha acabado de bater o ponto no trabalho. Atravessava o estacionamento em direção à minha caminhonete quando percebi um SUV preto, vidros escuros, estacionado conveniente demais perto da saída. Não pensei muito no início até eu sair e eles saírem também. Coincidência? Talvez. Mas então fiz uma curva aleatória à direita que nunca faço, eles seguiram. Mais duas curvas, mesma coisa. Certo, estávamos jogando esse jogo. Dirigi de forma casual, como se não tivesse notado, mãos soltas no volante, música baixa, fingindo ser apenas mais um cara indo para casa, mas meus olhos continuavam no retrovisor. Aquele SUV não estava apenas atrás de mim, estava fixo, em vez de seguir na direção do meu apartamento. Peguei um desvio, dirigi pelas estradas secundárias e depois para uma parte mais movimentada da cidade. Não importava o que eu fizesse, o SUV mantinha a mesma distância. Meu instinto me dizia exatamente quem estava lá dentro. Mamãe e papai não eram espertos o suficiente para fazer isso sozinhos, o que significava que o tio Rei havia emprestado um de seus amigos. Eu sou o tipo de cara que resolve problemas com os punhos, não com papelada. Entrei em um posto de gasolina, estacionei na bomba, desliguei o motor e saí como se fosse abastecer. O SUV entrou devagar, estacionando na beira do pátio. Meus olhos cortaram de lado fingindo que não estava prestando atenção, mas eu os vi, dois homens na frente, no banco do passageiro, meu pai. O vidro não era tão escuro, quando o sol bateu do jeito certo, pude ver claramente seu rosto vermelho e carrancudo, como se achasse que estava em algum filme da máfia. Eu realmente ri. Lá estava aquele homem de 60 anos escondido em um SUV com vidros escuros, perseguindo o próprio filho porque eu disse que não ia mais pagar pela Netflix dele, patético. Em vez de pegar a bomba de combustível, passei direto e fui em direção à loja de conveniência. Ao passar pelo SUV, olhei para dentro. O motorista era careca, perto dos 40 e tantos, rosto sério, examinava o estacionamento como se fosse do serviço secreto. Meu pai cruzou os olhos comigo e desviou rápido, como uma criança pega roubando doce. Entrei na loja, peguei um saco de batatas que nem queria e paguei em dinheiro. Fiquei perto da janela por um minuto observando-os. Eles não se mexeram, apenas ficaram lá esperando. Mandei mensagem para Julius: papai está me seguindo, está com um cara junto. A resposta dela foi instantânea: esse é amigo do rei, ele é sombrio, cuidado. Claro, exatamente o que eu pensei. Cerrei o maxilar, eles não estavam apenas tentando me assustar, queriam me deixar tão abalado que eu rastejasse de volta, pedisse desculpas e começasse a pagar de novo. Não ia acontecer. Voltei para a caminhonete, calmo, liguei o motor e saí como se nada estivesse errado. O SUV seguiu. Meu coração estava firme. Agora, se eles queriam uma perseguição, eu daria uma. Em vez de ir para casa, zigue-zaguei pela cidade, fiz curvas estranhas, desacelerei de repente e depois acelerei. O SUV continuava comigo, quase impressionante, quase. Então eu vi,
a delegacia de polícia, prédio de tijolos grandes, estacionamento meio cheio, perfeito. Não hesitei, virei bruscamente para dentro do pátio, estacionei bem na entrada e parei como se fosse o dono do lugar. Antes de sair, coloquei meu telefone no painel e filmei o SUV parado na calçada. O vidro não era escuro o suficiente para esconder o rosto do papai, pura frustração quando percebeu que o jogo tinha acabado. Depois de uma longa pausa, o SUV seguiu em frente. Sorri, recostando-me no banco. Foi o que pensei. Fiquei ali por 10 minutos apenas deixando a adrenalina passar, observando o SUV desaparecer pela estrada. Percebi algo importante, eles não estavam apenas com raiva, estavam desesperados. Desesperados o suficiente para me perseguirem em público, desesperados o suficiente para trazerem capangas suspeitos. Isso me disse duas coisas. Primeiro, eu os acertei exatamente onde doía. Segundo, isso não era o fim. Mais tarde naquela noite, Jules ligou de novo, sua voz trêmula. Eles estão furiosos, você os perdeu. Mamãe ficava dizendo, se não podemos assustá-lo, vamos fazê-lo voltar de outra forma. De outra forma? Perguntei. Sim, ela está falando de advogados, tipo abrir algum processo contra você. Papai está andando pela casa como se fosse explodir. Eu ri baixo, ótimo, que gastem dinheiro com advogados, vão descobrir rápido que não tenho 12 anos. Mas ainda assim, as palavras dela ficaram pesadas, fazê-lo voltar de outra forma. Isso não era raiva, era obsessão. Então naquela noite me sentei com um caderno e comecei a anotar tudo, datas, horários, capturas de tela das mensagens, até notas sobre o SUV. Se eles queriam jogar sujo, tudo bem, mas eu estava construindo meu caso tijolo por tijolo, e desta vez não era para manter as luzes acesas, era para garantir que quando finalmente passassem da linha, e eles iam passar, eu estaria pronto para enterrá-los com a própria sujeira deles. Não demorou muito para eu ver exatamente para onde isso estava indo. A manobra do SUV falhou, as ligações sem parar não me quebraram, então eles passaram para o próximo plano genial, difamação. Eu soube que era ruim no segundo em que meu primo Tyler me mandou mensagem, cara, é verdade que você roubou seus pais? Eles estão dizendo a todos que você drenou as economias deles. Eu ri alto sentado à mesa da cozinha. Roubei? Se eu roubei deles, então devo ter sido o ladrão mais idiota da história, porque roubei dinheiro do meu próprio salário para cobrir as contas deles. Jules ligou logo em seguida. Eles estão indo pela família, Franklin, dizendo que você os abandonou, que os deixou sem nada. Papai disse à tia Lisa que você roubou o dinheiro que era para pagar a hipoteca. Engraçado, eu disse, porque eu é que estava pagando a hipoteca. Julie suspirou, eu sei, mas eles estão distorcendo forte. Você sabe como mamãe é boa em bancar a vítima, chorando, dizendo que você é cruel, que os está deixando morrer de fome. Morrer de fome, eu zombei. Eles esqueceram da conta de poupança que você me contou. Exatamente, disse Jules, eles estão sentados em dinheiro, mas não querem mexer nele, preferem mantê-lo seguro enquanto drenam você. Eu recostei sorrindo, deixe-os falar, cada mentira que contam é só mais corda para se enforcarem. 2 dias depois, Jules me trouxe outra atualização, eles estavam em um escritório de advogado de shopping hoje, ouvi eles falando antes de sair de casa, querem abrir algum processo contra você. Processo do quê? Perguntei. Até onde sei, não pagar a conta da Netflix dos pais não é crime. Eles estão dizendo que você deve dinheiro a eles por tê-lo sustentado todos esses anos. Mamãe chama de pagamento retroativo, papai está convencido de que pode pegar você por alguma coisa, ele chama de quebra de responsabilidade familiar. Eu contei à advogada e ela literalmente sorriu de canto. Não existe tal ação, disse secamente, pais não podem processar filhos adultos por não pagarem suas contas. Se tentarem, será rejeitado em 5 segundos. Isso me fez rir ainda mais. Quebra de responsabilidade familiar parecia algo que papai tirou de um grupo ruim do Facebook para pais amargurados. Eles são palhaços, eu disse por fim, mas obrigado pelo aviso. Você deveria falar com um advogado de verdade, Franklin, só por precaução. Ela estava certa, se eles queriam jogar xadrez jurídico, eu não ia aparecer com damas. Marquei uma consulta na manhã seguinte. Entrei em um escritório no centro, sentei em frente a uma mulher que parecia comer mentirosos no café da manhã, terno afiado, olhar ainda mais afiado. Coloquei tudo na mesa, as contas que eu havia pago, as tentativas de fraude no banco, o SUV me seguindo, a difamação. Ela ouviu em silêncio, fazendo anotações, depois recostou-se e disse, antes de tudo, eles não têm caso algum.
Não existe lei dizendo que filhos adultos devem sustento financeiro aos pais, a menos que haja ordem judicial, e você não tem nada disso. Se tentarem despejo, não vai colar, você não mora lá. Se tentarem fraude com suas contas, isso é crime grave, são eles que estarão em apuros. Ótimo, eu disse, era isso que eu esperava ouvir. Ela sorriu. Continue documentando cada mensagem, cada ligação, cada vez que aparecerem. Quanto mais evidência você tiver, mais fácil será enterrá-los se insistirem. Música para os meus ouvidos. Enquanto isso, meu telefone não parava de tocar com parente servindo de pombos correio. Da tia Lisa, você não pode simplesmente ceder um pouco? Eles estão tão estressados, você sabe o quanto fizeram por você. Do tio Dan, seu pai disse que você deve milhares, apenas pague alguma coisa para manter a paz. Respondi uma vez, digam a eles para pagarem as próprias contas, eles têm dinheiro, eu acabei. Depois silenciei todo o maldito grupo da família. O curioso é que quanto mais eles me difamavam, mais rachaduras começavam a aparecer. Alguns primos realmente me procuraram em silêncio dizendo que não acreditavam na história. Se você fosse um fardo, por que eles continuariam pedindo dinheiro a você? Exato. A melhor parte era Jules. O perfeito filho dourado dos meus pais, o orgulho e alegria deles, estava ficando cansada rápido. Ela me ligou tarde da noite. Franklin, não acredito que demorei tanto, mas agora vejo, eles estavam usando você. Queriam que eu continuasse sendo a boa, a filha dourada, enquanto você levava as pancadas, mas sempre foi falso. Eles não me amam, não de verdade, eles amam controle. É assim que funciona, eu disse, filho dourado e bode expiatório, dois lados da mesma fraude. Pois eu acabei com isso, disse firme. Hoje eu disse a eles que não ia mais mentir por eles, disse que você pagou pela minha formatura e que eles é que te deviam, não o contrário. Mamãe começou a chorar, papai gritou, mas eu não recuei. Aquilo ali foi o prego no caixão deles, o filho dourado perfeito se voltando contra eles. Não era mais só eu, era toda a narrativa deles desmoronando. Passei a tratar aquilo como um projeto. Toda noite eu me sentava e organizava meu arquivo do caso. Puxei 6 anos de extratos e destaquei pagamentos para City Electric, Clearvave Internet e Wellspring Mortage, todos da minha conta. Imprimi mensagens, capturas de tela das ameaças, até o vídeo do SUV me seguindo perto da delegacia. Se eles queriam guerra, eu estava pronto. Ainda adicionei uma seção chamada alavancagem, notas sobre a poupança deles, a rotina falsa de pobreza, tudo. Jules me disse que, se isso viesse a público, a reputação deles na família estaria arruinada, e lá no fundo eu sabia que essa era a única coisa que eles não suportariam. Eles não se importavam realmente com dinheiro, se importavam com controle e aparências. Tire isso e eles desmoronariam rápido. Uma semana depois, Jules me enviou um último aviso. Eles estão planejando aparecer na sua casa, estão chamando de intervenção, mas papai disse que se você não voltar de boa vontade, ele vai obrigar você. Sorri ao ler. Perfeito, porque desta vez eu não ia apenas desviar, eu ia deixá-los caminhar direto para uma armadilha feita por eles mesmos. No dia seguinte me preparei como se fosse uma operação de flagrante, telefone carregado, aplicativo de gravação pronto, persianas meio abertas para eu poder espiar sem ser óbvio. Nem liguei a TV, apenas fiquei ali em silêncio esperando. E, claro, 20 minutos depois do aviso de Jules, eu vi o mesmo SUV preto parando do outro lado da rua, em frente ao meu prédio. Meus pais não eram nada discretos, desceram do carro como se estivessem prestes a reivindicar território, papai avançando à frente, mamãe atrás com lágrimas falsas, ensaiados e prontos. E então havia o careca, braços cruzados como se achasse que estava fazendo teste para segurança de boate. Apertei gravar. As batidas começaram quase imediatamente. Bang, bang, bang. A voz do papai rugiu pelo corredor. Franklin, abra essa maldita porta agora. Fiquei em silêncio, telefone firme na mão. Você acha que pode simplesmente se afastar da sua família? Ele gritou. Nós fizemos você nos deve. Então mamãe entrou, voz trêmula como se estivesse lendo falas de uma novela ruim. Por favor, querido, apenas abra a porta, vamos conversar, nós te amamos, não faça isso conosco. Me amar? A mesma mulher que me disse que eu era sortudo por eles me deixarem morar sob o teto deles enquanto eu pagava a hipoteca? Não, obrigado. Quando não respondi, papai deu um chute forte na porta, a estrutura tremeu e eu sorri. Perfeito, isso era dano à propriedade captado em vídeo. Liguei para o 911, calmo como sempre. Olá,
aqui é Franklin, meus pais e um sujeito estão do lado de fora do meu apartamento, batendo na minha porta e me ameaçando. Tem o vídeo, podem mandar uma viatura. A central disse que unidades estavam a caminho. Recostei-me gravando enquanto meu pai continuava a gritar, saia-nos em frente como um homem. Você acha que é esperto? Você não é esperto. Você não é nada sem nós. Mamãe mudou de tom de novo, caindo em soluços falsos. Nós te demos a vida, te criamos, e é assim que você nos retribui. O careca permaneceu em silêncio, apenas encostado no SUV com os braços cruzados, olhando o estacionamento como se estivesse ali para me intimidar, mas não percebia que tudo o que fazia era fornecer material extra para meu arquivo. 10 minutos depois, luzes vermelhas e azuis iluminaram a rua. 2 viaturas chegaram e, de repente, a energia dos meus pais mudou. Mamãe entrou em modo Oscar, agarrando o peito e fingindo ser a vítima. Papai tentou parecer calmo, mãos erguidas como se fosse ele o assediado. Saí então, celular na mão, vídeo ainda gravando. Oficiais, eu disse apontando para eles, esse é meu pai, minha mãe e algum cara aleatório que trouxeram junto. Eles têm me perseguido, me ameaçando e ele, apontei para o papai, acabou de chutar minha porta. Tenho tudo gravado. Papai explodiu, ele está mentindo, ele roubou de nós, nos abandonou, nos deve milhares. Um dos policiais levantou a mão, senhor, gritar não ajuda, vamos revisar o vídeo. Entreguei meu celular. Eles assistiram a alguns trechos, papai batendo, gritando, ameaçando, mamãe soluçando de propósito e, finalmente, papai chutando a porta. O rosto do policial disse tudo, ele olhou para meus pais como se fossem os maiores idiotas que tinha visto naquela semana. Senhor, senhora, o policial disse de forma firme, vocês precisam ir embora. Este não é o endereço de vocês. Temos vídeo das ameaças e do chute. Se tentarem isso de novo, serão presos por tentativa de invasão e dano à propriedade. O rosto da mamãe desmoronou, mas somos os pais dele. O policial nem piscou, isso não lhes dá direito ao dinheiro dele nem ao apartamento dele. Papai ficou vermelho, punhos cerrados, isso é um absurdo, ele nos deve, ele. O policial cortou, o que ele deve a vocês é nada. Precisam ir embora agora. O careca finalmente falou, murmurando algo sobre não estar envolvido, entrou de volta no SUV claramente percebendo que aquilo não valia o favor que devia ao tio rei. Mamãe tentou uma última vez, estendendo a mão para mim como se eu fosse derreter, querido, por favor, só queremos o que é justo. Eu sorri de lado, justo? Justo teria sido eu ir para a faculdade em vez de pagar suas contas por 6 anos. Justo teria sido vocês dizerem a verdade em vez de me chamarem de fardo. Vocês não querem justo, querem de graça. A boca dela abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Os policiais os escoltaram de volta para o SUV. Fiquei ali, observando enquanto eles saíam dirigindo, mamãe chorando, papai gritando dentro do carro, o teatrinho de intimidação deles em pedaços. De volta ao meu apartamento, mandei mensagem para Jules, acabou, eles apareceram, gravei tudo, a polícia os calou. A resposta dela veio rápido, eu contei a verdade para os parentes, sobre as contas, o dinheiro, até a poupança. Eles sabem agora. Sorri, esse foi o golpe mortal de verdade. Não era mais só eu contra eles, era Jules, a filha dourada, o anjo perfeito deles, os chamando publicamente. Durante anos eles se esconderam atrás das conquistas dela, usando-a para me envergonhar. Agora era ela quem desmontava a história. E eu sabia, lá no fundo, que isso os feriu mais do que qualquer advertência policial. A polícia os repreender foi uma coisa, mas Jules me defender, isso foi o nocaute. Durante anos todo o teatro deles girou em torno dela, ela era o troféu que exibiam enquanto me usavam como exemplo negativo. A boa filha, o filho fracassado, eles viviam dessa narrativa. E agora, a filha dourada perfeita havia virado o roteiro. A queda começou quase imediatamente. Na manhã seguinte, meu telefone vibrou com mensagens de parentes, mas desta vez não pediam para eu ceder ou apenas conversar com seus pais. Eles queriam a verdade. É verdade que você pagou as contas deles todos esses anos? Perguntou um primo. Jules nos contou que eles mentiram sobre estarem quebrados. Que diabos? Escreveu outro. Não adocei nada, soltei capturas de tela de comprovantes de pagamento e extratos bancários mostrando minhas transferências para a companhia de energia, a provedora de internet e o serviço da hipoteca, além da mensagem do banco sobre tentativa de fraude. Eu não ia deixar que eles distorcessem mais nada. Se a família queria saber, iam ver toda a feiura.
As respostas foram de ouro. Uau! Inacreditável! Seu pai disse exatamente o contrário. Sua mãe chorou dizendo que você os abandonou. Eu respondi com uma linha. Eles fingiam estar quebrados enquanto sentavam em cima de poupança. Não precisavam de mim, só queriam me usar. Foi isso, microfone no chão. No fim do dia, o grupo da família virou uma sessão de ataque, mas não contra mim dessa vez. Tias, tios, primos, todos caindo em cima dos meus pais. Como puderam fazer isso com o próprio filho? Jules disse que vocês mentiram para nós durante anos. Se tinham dinheiro, por que sugavam ele até secar? E a melhor parte, Jules mesmo estava me apoiando em tempo real, não apenas em privado, mas abertamente os confrontando. Franklin desistiu da faculdade para que eu pudesse ir, ele pagou as contas deles por 6 anos, eles o chamavam de fardo enquanto o usavam. Tenho vergonha deles. Essa frase ali foi como se ela tivesse enfiado a mão no peito deles e arrancado o último pedaço de orgulho que tinham. A filha dourada não era mais dourada. Eu podia imaginar meu pai lendo aquelas mensagens, veias saltando, rosto vermelho, mamãe provavelmente agarrando o telefone, com as lágrimas de crocodilo secando tão rápido quanto vinham. Porque uma vez que Julie se virou, eles não tinham mais nada, sem escudo, sem credibilidade, sem narrativa, apenas 2 parasitas mimados expostos diante de toda a família. E não eram apenas palavras, as consequências começaram a se empilhar. O tio Dan, aquele que sempre me incomodava para pagar algo para manter a paz, me mandou mensagem em privado. Não fazia ideia, desculpe, acreditei neles. A tia Lisa, a maior apoiadora da mamãe, ficou em silêncio absoluto depois que Jules postou no grupo sobre a conta de poupança. De repente, ninguém mais os defendia. Esse silêncio é pior do que gritos, significava que a família finalmente viu através do teatro e eles não podiam mais manipular. Enquanto isso, meus pais dobraram a aposta. Comecei a receber mensagens de números desconhecidos. Você vai se arrepender disso. Família é para sempre. Você não pode escapar do sangue. Uma até disse, você não pode se esconder de nós. Fofo, acharam que intimidação funcionaria depois que a polícia já os havia avisado. Eu apenas salvei cada mensagem, cada correio de voz, adicionando ao meu arquivo, mais munição para depois. Jules me ligou naquela noite, voz firme, eu disse a eles que terminei, não vou mais mentir por eles, não vou mais encobrir, e se continuarem, vou cortar contato. Isso vai destruí-los mais do que qualquer coisa que você faça. Eu disse, ótimo. Ela respondeu, eles merecem. E ela não estava brincando. Na semana seguinte, parou de atender as ligações deles, silenciou-os como eu fiz. De repente, a casa que eles governavam como ditadores ficou em silêncio, sem filha dourada para exibir, sem bode expiatório para sugar, apenas os dois, sentados nas ruínas do falso império. Pela primeira vez na vida, eu me senti livre, não apenas livre de pagar as contas deles, mas livre do controle deles. Eu não devia nada a eles, não precisava provar nada, nem mesmo discutir. Julie já havia dado o golpe final. E sejamos francos, essa é a vingança mais doce. Cortar financeiramente doeu, claro, envolver a polícia os envergonhou, sim, mas o que realmente os destruiu foi perder Jules, a filha dourada que adoravam, a que colocavam num pedestal para me diminuir. Foi ela quem disse a eles que estavam errados. Foi ela quem foi embora.